Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, na cidade de Caraguatatuba, em São Paulo. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vou fazer rapidamente alguns avisos, no que diz respeito dos trabalhos da nossa casa. Estaremos divulgando aqui também alguns telefones de contato. Então, a nossa Casa Espírita, às terças e sábado, temos as palestras presenciais, sempre às 20 horas, em seguida o passe coletivo até então. Nesses mesmos dias, nós temos o atendimento fraterno. Se você estiver passando por alguma dificuldade, quer ter algum esclarecimento, nós temos lá pessoas preparadas de forma e local reservado para bater um papo contigo, só precisa chegar uma meia hora mais cedo. O trabalho de evangelização infantil, trabalho que nós fazemos com as nossas crianças, de levar o ensino do evangelho para eles desde pequenininhos, Os cursos são todas as quartas-feiras, às 20 horas também lá na casa. E um trabalho que eu acho muito importante é a assistência que a casa dá a 25 famílias, em que nós montamos essas cestas básicas. E então pedimos para vocês encarecidamente que nos ajude, com gêneros alimentícios, não perecíveis, etc. Porque todo mês é uma luta para a gente poder ajudar essas famílias carentes. Então, feitos os avisos, vamos rapidamente também fazer uma prece. Vamos, nesse momento, apaziguando as nossas emoções, apaziguando tudo aquilo que tivemos ao longo do dia, para que possamos sintonizar o nosso pensamento e elevar até Deus, até Jesus, primeiro agradecendo ao Pai querido por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida, de melhoria que nós tivemos, essa oportunidade de estarmos hoje, mais uma vez, mesmo que de forma remota, mas de corações unidos, podendo refletir, discutir um pouco mais sobre a sua palavra e o Evangelho de Jesus. Sendo assim, pedimos a vossa permissão para iniciarmos esse nosso encontro. Que assim seja. Amém. Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui por mais esse nosso encontro. Hoje nós vamos falar de uma parábola de Jesus, a parábola da figueira seca. E eu sempre, quando tenho oportunidade de falar sobre uma das 35 parábolas de Jesus, eu não me canso de dizer que eu fico encantado, a forma com que Jesus se fazia entender para as pessoas a mensagem que ele queria passar, pegando locais conhecidos, nomes conhecidos, fatos corriqueiros, e assim ele ia contando as histórias para que as pessoas pudessem pensar e entender a mensagem que ele estaria mandando ali. Mas esta parábola, eu confesso a vocês que eu fiquei muito intrigado com ela. Não tinha estudado ela ainda assim a miúde, como tive que fazer agora para estar conversando com vocês. Mas fiquei muito intrigado. É uma parábola muito diferente das outras. Muito diferente. É possível até que alguém até tenha ficado até um pouco decepcionado com Jesus, algo parecido, porque, poxa, aqui Jesus fala de uma parábola
de uma árvore frutífera que secou, né? Será que porventura Jesus teria secado essa figueira? Né? Então, vamos ter que pensar um pouco mais nessa parábola. E ela é bem diferente. Já começa que o relato dela em si, se você for ver o que está escrito, não dá 2 ou 3 linhas só. Né? E contam, inclusive, o que mais chamou a atenção foi Jesus em ficar observando aquela figueira. Né? Jesus observando aquela figueira. Mas, então vamos, né, nessa viagem. É possível que você esteja me escutando, deve falar, poxa, o Cosme, toda vez que fala de uma parábola de Jesus, ele viaja, né? E viaja mesmo, né? Mas não como dizem no popular, né? Na maionese. Né? E essa viagem que eu sugiro hoje, mais uma vez, vocês fazerem comigo. Né? Essa viagem que, a bem da verdade, Jesus, né, iniciou. Ele, certa vez, chegou para os apóstolos e disse, olha, preciso ir a Jerusalém. Só que ele ainda falou assim, mas eu tenho que passar por Samaria. Samaria é aquela região dos samaritanos, onde estava em guerra mais de 700 anos com os judeus. Então, os apóstolos até em princípio não acharam estranho, porque ir para Jerusalém naquela época era abril, era a época da Páscoa judaica, tudo bem. Mas passar por Samaria, eram considerados inimigos, e não deu outra, né? Passaram por lá e não conseguiram nenhuma hospedagem, eles precisariam descansar, porque a viagem era longa, mas ninguém quis aceitá-los, né? Nem Jesus, nem os apóstolos, porque eram judeus. Então eles continuaram numa viagem que foi cansativa, né? Imagina você ter que caminhar lá dia e noite, numa região meio que desértica. Então, em determinado momento, eles já estavam com fome, muito cansados, né? Então, nessa viagem com Jesus que a gente embarca agora, imagine só, Jesus cansado, com os apóstolos, com muita fome, né? De repente eles avistam assim, de uma certa distância, uma figueira. Uma figueira. E essa figueira, interessante, que ela estava cheia de folhas verdes. Né? Então, uma figueira com folhas verdes, né, era sugestivo de que ela estivesse com frutos. Né? Olha que legal. O pessoal com uma fome danada. Imagine você se aproximando, né, e podendo ter que pegar um figo. Imagina aquele figo quando você abre assim, aquela parte do meio, né, de rosado a vermelho, suculento, doce, maravilhoso, e com fome. Poxa, ótimo, né? Só que o que aconteceu? Jesus e os apóstolos, quando chegaram bem diante da figueira, eles viram que ela não tinha nenhum fruto, embora com todas as folhas verdes. Nenhum fruto. Ficaram, imagino eu, bastante, né, frustrados. Né? Poxa, eu diria, propaganda enganosa da figueira, né? Porque eles chegaram com aquela expectativa de se alimentar, ela tinha tudo como se fosse uma árvore com frutos, e chegando ali não tinha nada. Nada para oferecer. Né? E aí é quando Jesus, né, faz o seu relato, bem curto. Jesus olha para aquela árvore e diz assim, olha, né, mais ou menos assim, essa árvore aqui não vai produzir nenhum fruto. O que parecia até óbvio, né, para os apóstolos que estavam ali, ele disse isso, essa árvore aqui não vai produzir nenhum fruto. Mas o que chamou a atenção é que Jesus falou isso rapidamente e depois ele ficou observando a árvore, olhando em volta. O relato até diz como se ele estivesse procurando algo. Né? Então ele ficou naquela procura, numa encenação muito mais longa do que o que ele tinha já verbalizado. Olhou de cima a baixo, dos lados, não falou nada e seguiu a viagem para
Jerusalém. E os apóstolos o seguiram, né? É interessante também outra coisa marcante nessa viagem, que aí ele chega em Jerusalém e também existe o relato de que ele até participou dos rituais de lá de dentro, né? Da purificação do templo. Participou, na boa, né? Depois de tudo que aconteceu lá dentro, aí ele sai com os apóstolos, né? Retornando ali para Galileia. Aí eles passaram no local onde tinha encontrado a figueira. E a figueira estava sem nenhuma folha. Todas as folhas já tinham caído. Ela estava seca, absolutamente seca. E agora, né? Você deve estar se perguntando da mesma forma que os apóstolos ali na hora, né? Poxa vida, teria Jesus secado essa figueira, né? Um homem que sempre trazia com ele a palavra do amor, né? Ele dizia sempre que não veio destruir nada, que ele trazia salvação. O que será que aconteceu ali? Né? Mas antes da gente se preocupar com isso, já vamos clareando um pouco essa história, né? Primeiro que era mês de abril, era Páscoa judaica. E todos sabiam que uma figueira, ela daria frutos no mês de maio, no final de maio e início de junho. Não era abril. Todo mundo sabia disso. Os apóstolos, Jesus, todo mundo sabia daquilo. Então, quando eles viram aquela figueira ali, eles sabiam que aquilo não é? Podia ser até temporã, como se falam, né? Mas não tinha fruto nenhum, nem isso. Então já sabiam que não era a época. E com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, do alto da sua sabedoria, da sua percepção de vida, né? Com certeza, ele ali já tinha observado alguma intuição de que aquela árvore devia ter alguma disfunção celular, né, como muitas a gente encontra aí, né, e que, embora com folhas verdes, não ia produzir frutos nenhum mesmo. Correto? Mas ainda fica, né? Poxa, que mensagem estranha atrás dessa parábola. E quando eu digo que ela é diferente, né, que eu falei, Jesus praticamente ficou ali numa cena, né, observando, olhando aquela árvore ali. O interessante é que no Antigo Testamento das Escrituras Sagradas, ou seja, antes de Cristo, não é? Ali também já existiam parábolas, mais de 20 parábolas que eram transmitidas pelos profetas, os profetas da época. Né? Era alguma coisa assim, que como se Deus verificasse que o povo estivesse desviando muito das leis morais, né, das leis divinas. Deus passava algumas mensagens para esses profetas, né, e eles iam transmitir isso para o povo. Agora até a gente entende melhor, estudando a doutrina espírita, que com certeza essas mensagens, né, essas intuições que eles recebiam, com certeza vinham do próprio plano espiritual, e com certeza através de Deus, amando de Deus, né, e inclusive através de Jesus também. Aí você vai falar, pô, peraí, nós estamos falando aí 700 anos antes de Cristo, 1000 anos, né? Não tinha Cristo nessa época do Antigo Testamento. Né? Mas temos informações do plano espiritual, né, que através do espírito de Emmanuel, um espírito de luz, o grande mentor de Chico Xavier, né, chegaram até a perguntar para Emmanuel se naquela época os profetas eram intuídos também por Jesus. E ele responde que sim. Né? E perguntaram isso porque é interessante que essas mensagens que os profetas traziam na época,
elas vinham inclusive abater coincidentemente, né, com os ensinamentos que Jesus viria depois nos trazer. E até me lembro, né, do nosso livro dos Espíritos, uma pergunta que eu acho muito legal, né? Kardec pergunta para os espíritos, né, se o espírito interfere nas nossas vidas. E eles respondem: sim, interferem, mais do que podeis imaginar. Então, o fato é que os profetas, naquela época do Antigo Testamento, eles recebiam essas manifestações, né? E dessas mais de 20, eu vou destacar uma que eu achei muito interessante, né? É uma passagem com o profeta Isaías. Certa vez, Isaías disse que recebeu uma mensagem de Deus e que Deus teria dito a ele que era para ele tirar toda a roupa, ficar nu e andar por Jerusalém. Há relato até de que ele teria tirado as roupas e começado a caminhar e disse: não, tira também a sandália, né? Ia ficar estranho caminhar nu e de sandália. Isaías foi, né? Imagine só, um profeta, um homem daquele gabarito, desfilando nu por Jerusalém. E as pessoas chocadas com aquilo, né? No mínimo achavam: pô, Isaías está maluco, surtou. Né? Mas como era um profeta, as pessoas, puxa, o que está acontecendo? Né? E eu arrisco dizer até que, por sorte, tal era o espanto das pessoas que não chegou a nem ser preso pelas autoridades ali na época. Ele caminhou pelado por Jerusalém, voltou para o local onde ele tinha deixado as suas roupas, vestiu suas roupas, calçou a sandália e estava indo embora. As pessoas perplexas ali ao lado, e dizendo: mas Isaías, espera aí, o que aconteceu? O que você quis dizer com isso? Né? Aí Isaías comentou: olha, eu tive uma mensagem de Deus, né? E na interpretação dele, ele dizia o seguinte, né? Porque os judeus estavam na época para fazer uma aliança com o rei do Egito, para uma futura guerra com os sírios. Mas Isaías foi intuído no sentido de que, se os judeus fizessem isso, e segundo ele era a mensagem de Deus, né? Eles iam perder essa guerra, iam ser presos de guerra, e como castigo eles teriam que andar nu em Jerusalém. Aí o que aconteceu, né, gente? Pessoal, opa, peraí, não aconteceu essa aliança, né? Não precisaram passar por essa guerra e assimilaram a ideia. Mas olha que interessante essa parábola, como outras 20 que eu já falei que existe, né? Era como se fosse um teatro mudo, uma encenação, não fala nada. Nesse caso ele andou nu. Tem outras passagens. É como se fosse um cinema nu sem legenda, um cinema mudo sem legenda. Olha que interessante. Mas Jesus, né, então veja só a sacada dele, ele já sabia que existia essa outra forma de transmitir para as pessoas, né? E com certeza foi o que ele fez ali na hora, né? Olhando para aquela figueira, olhou, ninguém entendia nada, né? Mas veja só, gente, quantas lições que não tem por detrás disso, né? E a gente tem que tomar um cuidado também, né? Que é o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, um professor, uma professora de criança, né? Os professores sabem que quando você entrega para uma criança um joguinho para montar, um pedaço de papel com uma coisa para continuar o desenho, ou pintar, qualquer coisa que você entregar para a criança nessa fase, aquilo tudo é um material didático, correto? É um material didático
com o qual o professor vai, através daquele material, levar a lição para aquelas crianças, né? Principalmente no momento de alfabetização. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, nessa parábola, a figueira, né, é esse material, né, pedagógico, né? A gente tem que entender bem a fundo qual é a lição que está por dentro. Eu até ouvi esses dias de um palestrante falando sobre isso. É como se a gente estivesse com fome, encontrasse uma banana, quem gosta de banana, uma banana bem madura, bonita, amarelinha, e aí você vai comer. Você descascaria a banana, comeria a casca e jogaria fora a fruta principal. Ou seja, às vezes a gente se foca muito, né, no invólucro daquele material didático e esquece totalmente do conteúdo, né? Então a gente já pode começar a dizer o seguinte: uma das lições, um dos conteúdos dessa parábola, a gente pode tirar que é o seguinte, né, que nós, enquanto estamos nessa nossa jornada de vida, a gente não pode desistir de percorrer esse nosso caminho, mesmo que a gente esteja com muita fome, mesmo que seja essa fome citada aí, né? Mesmo que a gente seja enganado, mesmo que a gente seja ludibriado, como aquela figueira fez com Jesus e os apóstolos, a gente não pode desistir desse nosso caminho, dessa nossa jornada. Como Jesus tinha o objetivo de chegar em Jerusalém. E um detalhe, Jesus sabia que já eram os momentos finais da vida dele, que a saída a Jerusalém já estava no término, porque dali, né, ele foi preso, condenado, julgado, crucificado, né? E então é uma das grandes lições. Mas acho que o máximo de conteúdo que a gente pode tirar dessa parábola é o seguinte: a árvore, a figueira, simbolicamente, a figueira somos nós. Nós somos as figueiras. Sabem por quê? Quantas vezes na nossa vida nós não iludimos as pessoas, nós não enganamos as pessoas, nós falseamos ser uma coisa que de fato não somos. Quantas vezes podemos nos apresentar como uma figueira cheia de folhas verdes, né? E no fundo, não ter nenhum fruto a oferecer para aquela pessoa que está com fome diante de nós? É como se, por exemplo, eu estou falando aqui agora para vocês. De repente eu estou falando aqui palavras bonitas, né? Esse fundo aqui é floral, né? De repente eu estou me apresentando aqui para vocês como uma figueira cheia de folhas verdes. Mas que a hora que eu saio dessa porta para fora, vocês observam que eu não tenho fruto algum para dar. Nem eu. E eu engano a minha própria consciência. Olha que coisa maluca que é isso, né? E quando a gente fala de fome, eu disse a vocês nos avisos iniciais que nós temos um trabalho, né, de montagem de cestas básicas. Nós temos lá na Casa Espírita uma caixa grande em que as pessoas colocam lá as suas doações dos não perecíveis: arroz, óleo, feijão, café, açúcar, etc. Ali naquele local, as pessoas estão entregando aquele fruto que ela tem a oferecer. As pessoas estão doando ali aquele fruto que o seu coração está disponibilizando. Mas, esses dias,
escutando uma palestra de um filósofo, professor conhecido, palestrante, o Sérgio Cortella, falando sobre a fome. Ele dizia o seguinte, que as pessoas não morrem de fome, elas não morrem de fome por falta do alimento. As pessoas morrem por abandono. Olha que coisa. A fome pela falta de alimentos é uma consequência. O abandono é que é a causa principal. Seja o abandono das autoridades constituídas, mas o abandono nosso enquanto cidadão, o abandono nosso enquanto cristão. Porque, como eu disse, aquelas 25 famílias têm fome. Mas quando a gente fala do abandono, aquelas famílias, e você possivelmente que está me escutando, tem outra fome também. A fome emocional, a fome dos sentimentos. Essa é mais complicada da gente saciar as pessoas, não é? E como eu disse, aquelas outras pessoas têm os dois tipos de fome, né? Mas essa fome do sentimento, das emoções, como é que a gente alimenta as pessoas, né? Se nós somos a árvore, né, o que simbolicamente então são os nossos frutos? São exatamente os nossos sentimentos, as nossas emoções. Né? Sentimentos, esses emoções, que eles começam lá atrás com o nosso pensamento. A emoção é o pensamento plasmado. Né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas dão um vulto, elas dão forma, né, ao nosso pensamento. E como isso acontece? Né? Como a gente manifesta essas nossas emoções? Basicamente de dois jeitos, né? De duas maneiras. Um pelas palavras e outro pelo nosso comportamento, pela nossa manifestação, né? O nosso corpo, ele fala também, né? Mas pelas palavras, a gente já sabe que uma palavra, da mesma forma que ela pode ser consoladora e alimentar aquele coração sofrido, ela também pode destruir. Né? Uma palavra mal proferida, de repente a gente leva uma vida inteira para corrigir o dano causado. Às vezes até uma encarnação inteira. Já pensaram nisso? Né? E esse é o fruto que a gente tem que oferecer. Que nós temos, né? Será que é esse o fruto ideal? E o mestre já dizia, né? Conhece a árvore pelos seus frutos. Então, o que nós estamos oferecendo aí para as pessoas? Essa parábola também nos ensina o seguinte, muitas vezes achamos que determinada pessoa não tem nada para oferecer, não tem nenhum fruto. Achamos que aquela pessoa é lerda, não é isso? É improdutiva. Até podemos nos considerar assim. Mas, a exemplo da figueira, que só dá no final de maio e início de junho, nós, né, enquanto espíritos encarnados aqui, nós também temos o nosso tempo. Né? Cada um de nós temos o nosso tempo de produzir o nosso fruto. O nosso tempo e a nossa velocidade. Cada um tem uma dinâmica diferente do outro. E isso às vezes a gente não consegue enxergar em nós e vemos isso como algo ruim nas pessoas que estão diante de nós. Nós agimos às vezes como se fôssemos crianças, às vezes disso, né? E eu falo isso, e eu lembro bem do meu netinho, Leandro, de 3 anos. Nós temos aqui em casa um pé de amora num vaso grande que a minha esposa, a Jorge, plantou. O meu netinho, já 1 ano atrás, já com 2 anos, ele já ia lá para experimentar a frutinha, né? Eu dava para ele, bem pretinha, porque a gente sabe, a amora, ela está doce, gostosa, quando ela está bem pretinha, não é isso? Quase caindo.
e eu dava para ele. Só que quando acabava, ele queria mais. E eu falava, como é que eu ia explicar para ele, né, que aquela não era legal? Eu cheguei a dar para ele, olha que judiação, que avó, né? E dava para ele, ele não gostava porque estava azeda. Depois essa moreira caiu, todas as folhas, ficou seca, e ele ainda queria amora. Como é que eu vou explicar para uma criança de 2 anos? Tá? Só que agora, ele já é um pouquinho maior, né? Interessante. Agora ele já vai lá, ele já sabe. A amora pretinha é a que ele pega. Ele vai lá, pega e come. Quando ele não pega, ele não alcança, ele pede para mim. E se você perguntar para ele assim, por que você não come essa outra vermelha? Ele responde, porque está azeda, vovô. Então a gente vai aprendendo assim, né, com esses azedos da vida, às vezes. E uma outra, são tantas lições, né? Uma outra que eu consigo também extrair dessa parábola é o seguinte, muitas vezes a fome sentimental, a fome emocional de uma outra pessoa acaba também nos alimentando. Mas como que é isso, Cláudio? Que coisa maluca é essa? Quando, de repente, você se depara com uma pessoa, né, que está num estado emocional tão desequilibrada, né, né, ansioso para que você ofereça alguma coisa, e você vendo que você não tem envergadura moral, né, para oferecer para aquela situação da pessoa aquilo que seria bom, e aí, como é que a gente faz? Né? De repente, aquela fome que a pessoa está tendo das suas emoções, é uma que eu mesmo tenho. E que eu tenho que ter muitas vezes a humildade de reconhecer, né, que naquele momento eu não tenho nada a oferecer para a pessoa, na pior das hipóteses eu não falo nada, mas aquilo me serve de alerta para eu me reconstruir, para eu reaprender a me tornar aquela árvore frutífera. Né? Porque quando a gente fala dessa parábola, também tem a questão daquela lei divina, da lei da destruição. Não é? Da lei da destruição. O que nos ensina essa lei? É aquela lei que destrói, mas para que haja uma renovação, que a gente cresça com mais força, que a gente possa produzir melhor. Da mesma forma que a moreira que eu tinha aqui, que ela seca, tá? Da mesma forma, aqui eu moro na praia, temos vários chapéus de sol. Né? Na época do outono, a gente sabe disso, caem todas as folhas, quem não é daqui olha e pensa que aquilo morreu, não vai dar mais nada. Mas chega no próximo verão, você encontra aquelas sombras maravilhosas, aquela árvore forte, né? E assim conosco também acontece. Muitas vezes temos que passar, né, por esse momento de destruição, né? Essa nossa figueira seca, né, não vai dar fruto mesmo, vão cair as nossas folhas, né? Só que nós vamos ter que nos reconstruir, nós vamos nos fortalecer, né, para que a gente possa, em um outro momento, poder ser algo que possa saciar, né, essa fome emocional que eu falo das pessoas. Né? Essa fome, a fome que Jesus tinha quando o encontrou com a figueira, não era só a fome do estômago. Jesus tinha uma fome ali também, porque ele sabia que ele tinha pouco tempo para levar o seu ensinamento, para levar a sua palavra de amor. Então ele tinha fome de que as pessoas tomassem noção daquilo que ele estava falando. Da mesma forma que eu falei dos professores, o professor também tem a fome de que os seus alunos aprendam a sua lição. Então é essa fome que a gente está falando. E para encerrar em nosso bate-papo, falando nessa fome de aprendizado, eu vou terminar com uma história, uma passagem real de um cara muito conhecido, o Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, né?
eu poderia dizer que não só um líder político, como um líder espiritual. Ele foi um espírito evoluído, uma pessoa que, em toda a humildade dela, ela conseguiu fazer um trabalho para acabar com a escravidão da Índia, né? Foi estudar direito na Inglaterra. Mas, enfim, Gandhi, ele era muito querido pelas pessoas. E as pessoas queriam ouvi-lo, né? A sua opinião, a sua experiência. Então era muito comum as pessoas enfrentarem, por exemplo, 6, 7 horas, um dia inteiro de fila para conversar com Gandhi alguns segundos. Então tem um relato verídico de uma mulher que estava levando o seu filho, um adolescente. Né? E também ficou lá 6, 7 horas, aguardou e chegou a vez dela. Aí ela chega diante de Gandhi e diz: Gandhi, olha, é o seguinte, eu tenho um problema com esse meu filho aqui. Ele come muito açúcar. Vocês imaginam, né? As grandes demandas sentimentais, emocionais que ele tinha, uma pessoa ir lá, que o filho come muito açúcar. A gente podia até imaginar que Gandhi não ia nem dar bola para aquilo, ia dar risada. Não. Mas não. Gandhi recebeu, ouviu aquilo de forma muito séria, não falou nada a princípio. Depois que ele refletiu alguns segundos, ele disse para aquela senhora: volta daqui uma semana com seu filho aqui, por favor. A mulher, sem entender nada, falou: tudo bem. Ela foi embora e continuou pegando no pé do moleque, né? Para não comer açúcar, etc. Porque ela ficava preocupada com a saúde do filho. Muito bem, ela voltou assim depois de uma semana, o mesmo ritual, quase o dia inteiro na fila. Chega diante de Gandhi e fala: Gandhi, olha, é o seguinte, eu tive aqui uma semana atrás um problema com meu filho, né, que come muito açúcar, e você pediu que a gente voltasse aqui uma semana, talvez você nem se lembre, né, de tanta gente que atende, né? Ele falou: não, me lembro sim. Aquela criança que comia muito açúcar, me lembro muito bem. Aí Gandhi disse que falou: olha, para a mãe, eu posso me direcionar a palavra para ele, né, para a criança? Ela falou: sim, né, mas como mãe falou, eu posso participar, né? Ela falou: não, aqui mesmo, na sua frente. Aí ele vira para o menino e fala assim: olha, meu jovem, por favor, não coma tanto açúcar. Isso vai fazer mal para a sua saúde e mal para sua mãe, que te quer muito bem. Tá ok? E acabou o atendimento. Aí vocês devem estar perplexos como eu e como a mãe, né? A mãe ouviu aquilo, ela não resistiu, né? Mãe, né? Ela falou: Gandhi, você vai me desculpar, né? Mas eu todo dia pego no pé desse menino, falo para ele não comer o açúcar, né? Poxa, o que aconteceu de diferente de uma semana para cá? Aí Gandhi vira e fala assim: é que até uma semana atrás, quem comia muito açúcar era eu. Legal, né? É o que a gente comentou. Ele não se sentiu moralmente, né, de forma capaz para falar para o garoto não comer açúcar, porque ele também, e ele sabia que aquilo não era legal, né? Então, vai essa nossa lição aí para todos nós. Tá legal? Então vamos agora encerrar esse nosso bate-papo com mais uma breve oração. Agora agradecendo mais uma vez a Deus por esse nosso encontro, por esses minutos tão bacana de reflexão. Agradecer a Deus por hoje estar saciando as mais variadas fomes que cada um de nós aqui temos no nosso dia a dia. E assim, Pai querido, pedimos que continue iluminando os nossos caminhos. Mesmo que no percurso sejamos ludibriados por essas figueiras secas, tá? Mas que tenhamos sempre em mente o nosso objetivo de vida, a nossa melhoria constante. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus,
Obrigado, Pai. Amém. Gente, muito obrigado pela paciência, né? Um beijo no coração de vocês e espero que vocês se alimentem, que vocês saciem as suas fomes. Tchau, um beijo no coração.